Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Aqui você sabe que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, depois de assistir o vídeo, não esquece de deixar um like para me ajudar no engajamento, assim como deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o que a gente vai tratar, se concorda ou não, o seu ponto de vista, se é diferente do meu, se faltou alguma abordagem ou ainda sugestões, novos temas para que a gente traga aqui possa aprender, relativizar, refletir, se aprofundar. Enfim, você sabe que a sua companhia é muito importante para mim. Desde já, muito obrigada. E se puder compartilhar esse vídeo, eu também agradeço. Para alguém que queira falar sobre o tema, alguém que precise ouvir sobre essa situação, eu peço o favor de que você possa compartilhar. Bom, hoje nós vamos tratar da minissérie Adolescência, uma minissérie muito famosa e com spoilers, tá? Portanto, se você se incomoda com spoiler, para agora, vai assistir, depois volta, ou se não liga como eu, fica aqui para que a gente possa debater. Eu não tenho como aprofundar o tema se eu não fizer spoiler aqui. Portanto, mãos à obra, vamos lá. A minissérie da Netflix, Adolescência, muito famosa, muito boa, muito densa, em 4 capítulos de 1 hora cada um. Ela é feita em uma tomada só, ou seja, é uma única câmera que começa e termina o capítulo. Ela não tem cortes, ela acompanha todo o caminho das personagens. Portanto, é uma outra forma, é uma continuidade que dá um outro olhar para essa série, porque ela é feita de uma única vez, você tem só um ângulo para olhar, você não consegue nem mesmo respirar, porque às vezes a cena tá tão tensa, quando tem o corte, acontece alguma coisa, você não percebe, mas o seu organismo respira, ele relaxa um pouco, porque a gente não consegue ficar só naquela assim, a gente tem que descer um pouquinho e depois subir e tal. Neste caso não tem, mas não é uma série de agonia, de você ficar, meu Deus, não é nada disso, mas é uma série densa, para refletir, para pensar, dramática, e muito atual, muito necessária atualmente para nossa juventude, para os pais, para as escolas, enfim, para todos. A gente precisa saber que o mundo mudou e que a gente precisa trabalhar nele, porque não tá fácil. Não tá fácil. Me assustou demais a série, eu fiquei muito assustada com tudo que ali aconteceu, com tudo que tem de crueldade juvenil, que sempre teve, pode até ser, mas é que realmente é algo que me assustou. Porque eu já fui jovem também. Havia crueldade? Havia, mas não nesse nível. Enfim, vamos bora pra série. A série começa com um policial recebendo uma mensagem do seu filho dizendo que o filho não quer ir pra escola. E o policial sabe que ele é o pai, é o mais bonzinho do que a mãe. Então ele consegue as coisas com o pai. E ele fala pro pai, não tô bom com a barriga e tal, não quero ir pra escola. O pai percebe que é manha dele e tal, mas fala nada. E esse policial acaba de ouvir essa mensagem, entra no carro, conversa sobre isso com a sua amiga, sua companheira de policial, lá parceira policial, e eles vão fazer uma batida policial às 6 horas da manhã. E começa a série assim, com ele falando e a batida policial na casa de uma família às 6 horas da manhã. Eles abrem a porta com aquela, tipo, uma tora de madeira assim, sabe? Eu ouvi dizer, me contaram que foram 19 portas para que ficasse tudo certinho. Já imaginou? 19 portas montadas mesmo, sabe? Assim, para que desse tudo certo, porque eles não queriam deixar aberto, eles queriam que desse uma cena, um ar verdadeiro. E deu, viu? Bom, a polícia invade essa casa, a família tá lá dentro, a família, o pai, a mãe, uma irmã mais velha e um menino. Então, né, amanhecendo o dia, e eles entram com tudo, arma, tudo, todo mundo se assusta, aquela gritaria, um horror. E eles sobem pro quarto do menino e falam pro menino, você está sendo detido por um crime de homicídio. Quando você olha o menino com aquela carinha de inglês, sabe, assim, muito bom ator. Você fala, impossível, né? Bobagem. Ele fala, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. E ele sofre o susto e o medo é tão grande que ele faz xixi na calça. E aí você percebe que é uma criança mesmo, sabe? Você fala, meu Deus do céu, uma criança, como pode? E aí eles pegam o menino e levam na van, na viatura. A câmera entra na viatura com o menino desesperado, pai, e o pai nunca tinha ido numa delegacia. Ele falava, meu Deus do céu, nunca fui, o que tá acontecendo? E aí o pai fala pro menino, eu vou lá, eu tô indo atrás de você, já te encontro lá. E a câmera vai com o menino e com o policial na van, até chegar na delegacia.
acompanha direto, sem corte nenhum. E lá na delegacia, quando ele é recebido, eu gostei muito do tratamento com o menino, porque é um tratamento muito humano. É sério, formal, porém muito preocupado. Você já comeu, você já tomou café, você pode comer cereal, você tem alergia a alguma coisa? Adorei esse tipo de tratamento. Eu achei peguei assim, achei que foi muito bem feito na série. Acredito que aqui no Brasil não seja assim, não, mas enfim. Bom, depois, os pais chegam na delegacia e o policial explica que tem que ter um representante. O menino escolhe o pai para ser o representante dele, porque ele é menor de idade. E eles recebem um advogado da Defensoria Pública, porque eles não têm advogado. Ninguém tá ali envolvido com nada. O advogado conversa com o menino e com o pai. O advogado orienta como ele deve responder as perguntas. A mãe, quando o menino escolhe o pai para fazer para ser o representante legal, a mãe fala para ele assim: por que será que ele escolheu você? Eu que controlo a situação dele com as agulhas, porque ele vai ter que fazer uns exames lá na delegacia, né? Aí, porque ele tem problemas com agulhas. Enfim, eu tô pra ver quem não tem problema com agulha, né, gente? Alguém gosta de tomar injeção aqui? Não, né? Mas eu sei que tem gente que tem trauma, eu sei disso que tem trauma. Mas o menino tem 13 anos, vai precisar fazer um exame de sangue, como toda criança, não só na delegacia, mas vai ter que fazer, vai ter que passar por isso, né? Mas aí você já começa a perceber aquele tratamento de mimo, meio que desnecessário, pra uma coisa que nem é tão importante assim. Que ele poderia, a vida vai fazer ele tomar injeção, gente, de uma forma ou de outra, entendeu? Enfim, o que acontece? O pai vai. E aí, na hora de tomar a injeção, o policial fala... Ele fala, não, mas ele não precisa tirar roupa? Precisa tomar injeção? O policial fala, precisa. Aí ele fala, mas ele tem 13 anos, você não tá vendo que ele é uma criança? Quando você tinha 13 anos... O policial fala pra ele, mas quando eu tinha 13 anos, eu não tava sendo acusado de homicídio. Portanto, ele vai ter que tirar a roupa pra eu fazer o exame nele. Sabe? Se não... Né? Na cara do pai. Bom, e aí começa o interrogatório. Até então, você sabe que teve um homicídio, mas não sabe do quê? O policial senta com a sua parceira, o pai, o menino e o advogado. E o menino já orientado. O policial começa a colocar as folhas, a foto da menina na mesa. Só que a câmera pega todo mundo aqui. Pega o policial aqui, o pai e o menino aqui. E as fotos, os papéis, ele pega meio de... Não dá pra você ver claramente a menina que morreu. Não dá pra você ver muito bem as coisas que ele mostra do Instagram. Porque ele fala, você é amigo dessa menina? Aí ele fala, foi ela que morreu? Foi ela que morreu? Aí ele fala, você não sabe que ela morreu? Ele fala, não, não sei. Aí o pai... Que é isso? Ele, pai, não fiz nada. E ele bem nervoso e ele funga de chorar. Você percebe a realidade ali. Você entra no jogo ali. Você fala, meu Deus do céu, coitado desse menino, o que ele tá passando? Sabe? Sendo acusado de uma coisa dessa. Ele falou, essa menina morreu ontem e tal. Você é amigo dela? Olha aqui, você conversando com ela no Instagram. Você gostava dela? Você era namorado dela? Tava apaixonado? Começa a fazer várias perguntas. E ele, não, sim, não, tal. Pro crime em si, o advogado já tinha orientado que ele não deveria falar nada. E, enfim. E ao final eles mostram um vídeo. E também é na lateral. Também não fica clara. A imagem não fica clara. Eu, pelo menos, esperei. Falei, uma hora essa imagem vai ficar clara pra eu entender se foi ele ou não, né? Mas não fica clara e é muito bem sacado isso, sabe? Então você vê pessoas se movimentando na cena do laptop que o policial abre, mas você não vê claramente quem é que tá ali. Bom, depois o pai vê o vídeo e o pai pergunta pra ele antes, vou te fazer uma pergunta, você fez alguma coisa? O menino fala, não fiz nada. O pai vê o vídeo, aí o pai começa a ter uma crise de choro. Uma crise de choro. E o advogado deixa o pai conversando com o filho, sai o policial. E antes do policial sair, encerrando o primeiro capítulo, ele fala assim, bom, então terminou, as perguntas terminaram 7h35, sei lá. Aí você fala, pera um pouquinho, mas começou às 6 da manhã, aconteceu tudo isso em 1 hora e pouco? Você fala, não é possível isso, gente. Como é que pode? Aquilo chama atenção, sabe? Porque você vivenciou várias situações ali, você observou várias coisas e só passou 1 hora e pouquinho. Então você fica meio assustado, assim, sabe? Dá uma diferença do tempo esquisita. Você meio que não parece linear, sabe? Muito diferente. Bom, essa é mais ou menos a base do primeiro capítulo. O segundo capítulo
foi o que mais me deu incômodo. Não, tiveram os outros também, mas é que o segundo capítulo, ele é incômodo. Ele é... sei lá, ele te irrita. Porque os policiais vão na escola do Jamie. E aí eles, com a diretora, a coordenadora, eles começam a andar pela escola e falar com os alunos. Vão na classe do Jamie, com os amigos do Jamie, que é o Ryan e o outro. Aí você pega o Ryan e o outro amigo conversando. E aí, pegaram o Jamie, foram na sua casa? Foram, falaram da faca? Falaram, não sei o que, não sei o que lá. Então você fica meio assim. O Jamie e o Ryan até são parecidos fisicamente, assim, magrinhos, cabelo curtinho e tal. E esse Ryan é bem folgado, ele é bem folgado. E o policial vai na sala com a coordenadora e a parceira dele e o professor não está na sala de aula. E tem um molequinho ali com o cabelinho assim de franjinha que faz aquelas piadas desnecessárias, sabe assim, inconvenientes, grita, a pessoa fala na frente, não respeita quem tá falando. Sabe, um moleque sem educação? Era aquele moleque ali. Como ele me incomodou, como ele me irritou, aquele molequinho. Nossa, aí o professor entra atrasado na sala de aula. Aí o molequinho, professor, limpei sua barra aqui, sabe? Aí eu tipo, tanta coisa grave acontecendo, esse moleque fazendo graça, sabe assim? Aí todo mundo tirando sarro do menino que foi preso. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode? E a diretora, numa passividade tão absurda, sem nada de autoridade, sem nada de firmeza perante aquelas crianças, uma coisa tão irritante que sai de contexto, sabe? Bom, e aí o que acontece? Não bastando tudo isso que aconteceu, toca o alarme de incêndio. Ou seja, sai todo mundo da sala, o policial tá falando, ele fala, não é possível tá acontecendo isso, né? E não é possível mesmo, gente, tá acontecendo isso. É um absurdo. Um absurdo. Porque é muita coisa acontecendo junto pra ter mais ainda um alarme de incêndio. Mas aí sai todo mundo em fila indiana, vai todo mundo pra uma quadra. Nesse caminho de indo pra quadra, o policial pega esse professor que chegou mais tarde, atrasado na aula, e fala, olha, você conhece fulano de tal, não sei o que. Aí o professor, a gente pode estar falando aqui fora? O policial falou, claro que pode, sabe? Tipo, que bobagem. Não bastando, ele fala, e aí? E o que você acha desse aluno? Ele era bom aluno? Ele, como é que é o porte? Ele falou, olha, eu sou professor, eu dou matéria, eles aprendem, só isso. Você percebe a falta de vocação naquilo. A pessoa não tá lá porque ela gosta, que um professor que se preze mesmo, aquele que está envolvido com a criação de seres humanos, criação de profissionais, ele está envolvido com o aluno, ele quer saber o potencial de um, o emocional do outro, a forma de agir com cada um, eles sabem como é que faz, professor de verdade. Agora, esse aí tava assim, tá bom, ele tava aí, não sei te falar, não presta atenção, né? Olha, é irritante também esse professor, irritante. Bom, passa lá, nessa hora da quadra, que desce todo mundo pra quadra, antes da quadra, o policial vai conversar com a melhor amiga da menina que morreu. Essa menina, ela é tão irritante que eu não consegui ficar com dó dela em nenhum momento que ela perdeu a amiga. Porque ela começa a ter uma temática tão, sabe? Porque você tá com a vítima é ele, não ela que morreu, vocês estão fazendo, sabe, querendo fazer narrativas desnecessárias que não são para aquele momento. Então tudo aquilo que os policiais precisavam perguntar, ela não disse. Ela tava com raiva dos policiais, como se eles tivessem culpa. E ela não ajuda em nada. E a diretora, desculpa, ela tá um pouco abalada. Claro que ela tá abalada, mas não é por isso que ela não precisa ajudar. Muito pelo contrário, por ser amiga, por estar preocupada, por estar triste, que tinha que estar ajudando. Mas não, né? E a menina meio que domina ali. Eu não vou falar, não quero ficar aqui. Não vou falar, sabe assim? Gente, que é isso? Depois você descobre que ela tem probleminhas em casa com a mãe também. A mãe fica brava porque trabalha fora, enfim. Todo mundo tem suas questões, né, gente? Enfim. Na quadra, e essa amiga da menina, ela pega o Ryan, que é o amigo do Jamie, que está preso, e começa a socar a cara dele. Seu assassino e pai, só que você fala, tá vendo? Tá aí, ó. Tá aí, agora pegamos o assassino. É assim mesmo que você vai a série toda assim. Aí, esse menino vai pra enfermaria. O policial acompanha. E lá na enfermaria consegue conversar com ele. Gente, mais uma vez, é tão
descontextualizado que você fica impressionado. Aconteceu um crime, tá tendo polícia na escola, teve uma faca envolvida e o Ryan, que tá sendo investigado, ele podia estar no mínimo com medo, que eu acho que ele tava, mas ele tem um outro comportamento. Ele fala assim pro policial: "Você estudava aqui, né?" Aí o policial falou: "Estudava." "Você tem um filho aqui, né?" "Tenho." "Ah, e você, na sua época, você era popular?" Aí ele falou: Era, não posso reclamar. Você tinha a chance com as meninas?" Aí ele, tipo, tinha. Aí você fala assim: "Meu, o que que tá acontecendo? Que conversa é essa hora?" Mas aí eu pensei: jovem faz isso. Eles são meio. Eles saem com os assuntos do nada, assim, que não tem nada a ver pra conversar naquele momento. Então, cabia bem ali, mas é tão fora de contexto tudo aquilo, é tão absurdo que você fala: "Meu Deus do céu, como é que pode isso estar acontecendo? Que coisa louca." Bom, o policial termina de falar com esse Ryan. Aí, a hora que ele entra no assunto do crime, o Ryan quer ir embora e não quer falar mais nada e tchau. E, tipo, mesma coisa que aconteceu com a menininha, com a amiga, aconteceu com o Ryan agora, tal. Até que o filho do policial, que estuda nessa escola, sofre bullying, mas ele tem um outro tipo de comportamento. Ele sofre bullying, não gosta de ir pra escola, claro, você percebe que ele não gosta, que ele não interage com as pessoas. E o que acontece? Ele chama o pai pra conversar. Você percebe que ele é um menino mais inteligente, mais ligado. Ele sofre o bullying, mas ele não é um menino. Ele não é reativo àquilo, sabe? Ele é bem passivo e parece ser inteligente. Ele é muito ligado, tanto é que é ele que dá o toque pro pai. Ele chama o pai pra conversar e fala: "Pai, eu tô me sentindo mal de você não tá entendendo nada." Aí o pai assim: "Como não tá entendendo nada?" Eu falei: o pai falou: "Eu peguei o Instagram, eles eram amigos, eles eram amigos." Ele falou: "Pai, você não tá entendendo, não tem nada a ver de amizade aí, porque os emojis que eles trocam é de ataque." E aí o menino começa a explicar a história do incel, que é o celibato involuntário. Gente, o que é isso com 13 anos de idade? Celibato tem que ser não só involuntário, tem que ser voluntário. Mas eles é que o jovem projeta aquilo para uma vida, né? Eles esquecem que eles têm 13 anos, 14 anos, que aquilo vai mudar amanhã. Mas a jovem não tem base de dados, não tem repertório para segurar, para estruturar diante das afrontas, da crueldade juvenil que acontece. Não dá, eu sei que não dá. Você tem que ter uma estrutura muito boa familiar e social para que você consiga dominar as coisas que acontecem no seu dia a dia, com os jovens, com os amigos, nas rodas, enfim, não é fácil. Mas esta história do celibato involuntário, pra mim, é o fim da picada, o fim. E aí tem a tese do 80-20. 80% das mulheres vão gostar só de 20% dos homens. É? E aí? Você não pode ficar com quem você não gosta? Não pode ficar interessada nisso? Vai mudar amanhã isso. Seu gosto vai mudar amanhã. Os jovens vão mudar amanhã. Só que pra eles aquilo é muito real, é o presente desses jovens. E aí eles trocavam emojis sob ataques. E ela, cada vez que ela atacava o Jamie, a menina que morreu atacava o Jamie que tá detido, ela ganhava não sei quantas mil visualizações. Ou seja, o ataque era mais estimulado ainda. Gente, é uma selvageria a juventude. Eu acho que toda a juventude mas agora tá mais cruel, agora tá mais pesado. Senhor amado, não pode ser assim. Eu fiquei chocada, o mundo mudou, gente. E a gente tem que acompanhar. E eles falam do Red Pill. O Red Pill, pra quem assistiu Matrix, sabe que tem a pílula azul e a vermelha. A azul você toma e fica na vida enganada pra sempre da Matrix. Ou se você toma a vermelha, você acorda, sai da Matrix e cai na realidade, né? Só que aí quando ele fala do Red Pill, o pai fala: "Você assistiu Matrix?" Aí o menino fala: "O que é Matrix?" Tipo, não tem nada a ver, mudou o contexto do Red Pill para os jovens agora. E aí o menino explica dos emojis, do incel, do 80-20, do Red Pill. Ele explica isso pro pai, que o pai até então não estava entendendo. Porque o pai falava, ele falou: "Pai, você interage com a mamãe no Instagram?" "Sim, põe o coração lá." Aliás, gente, eu também, viu? Põe o coração, essas coisas assim. E o menino me ensinou na série que coração roxo
é porque tá interessada, não com tesão em alguém, sei lá. Gente, eu só mando coração roxo. Que vergonha, fiquei sabendo agora. Tenho que me controlar nos meus roxinhos agora, porque eu achava tão bonitinho o roxinho, enfim. Mas o menino explica pro pai, e aí meio que o pai entende que ele não interage com o filho. Ele fala, opa, eu tô perdendo aqui, ó, eu não falo com meu filho tá sozinho, meu filho sabe de coisas que eu não sei, eu não participo com ele, não participo. Neste meio tempo, o pai fala, eu vou falar com o Ryan de novo. Quando o policial entra na sala e fala, quero falar com o Ryan sai correndo pela janela. E o policial sai pela porta e vai atrás dele. É uma cena complicada também, porque ele tá correndo, é câmera única, não se esqueça disso. E o menino tá muito aqui na frente, tá muito próximo de pegar o menino, mas ao mesmo tempo ele não consegue e passa pelos carros e vai correndo, é uma corrida devagar. É engraçado, tá correndo, mas é devagar. Tá próximo de pegar e não pega, até que pega. Até que pega. E aí pega e o policial fala, não faça mais isso, não sei o que lá. Falou da faca. A faca era sua? Era dele, ele fala. A faca era minha. E aí você fala, ó, tá vendo? Tá vendo? Esse Ryan, com esse comportamento horroroso que ele tem, tá fazendo isso porque foi ele que matou. Tenho certeza. Gente, você fica o tempo todo assim. É impressionante como você emite julgamentos só pela aparência, pela forma que você tá analisando a situação. Você emite julgamento o tempo todo. Eu fiquei muito complicada comigo depois, sabe? Falei, nossa, que absurdo, Evelyn. Bom, no final desse segundo capítulo, o pai pega o filho e pede pra almoçar com o filho. Ele pegou a deixa. Ele pegou e falou, olha, eu tô me afastando dele. Quando o filho vai conversar, que ele conta as coisas pro pai, o pai falou, agora eu preciso pegar esse gancho e vou almoçar com ele. O filho entra e vai. Você demonstra, se acaba o capítulo, os dois indo almoçar. Ou seja, o pai percebeu que ali ele estava perdendo o menino. Perdendo. E parece que conseguiu resgatar. O terceiro capítulo. O terceiro capítulo, gente, é desesperador. Porque é uma psicóloga que vai falar com o Ryan. Ah, detalhe. O primeiro capítulo passa tudo em 1h30, 1h e pouco. O segundo capítulo, 3 dias depois. O terceiro capítulo, 7 meses depois. Ou seja, o que era rápido aqui ficou totalmente longo. Passaram-se meses. Você fala, mas tudo isso? E, como, sabe? E aí uma psicóloga tá indo analisar o Jamie que está preso. Ela já diz, essa é a nossa 5ª sessão. E ela já sabe que ele gosta de chocolate quente com marshmallow, e ela tá analisando e tudo mais. E aí você começa a perceber ele conversando com ela, ele tentando manipular as respostas que ele quer receber dela, mas ela não cai na dele. Ela é excelente, ela é perfeita. E conforme ele vai falando, você vai percebendo que ele não tem autoestima. Ela tá lá no chão, Ele é um menino bonito, ele é um menino inteligente, que vai bem em literatura, em redação, uma coisa assim, em história. E ele se acha feio, ele se acha horrível. Ele sofre bullying da menina que morreu. E ele conta que ela estava com tá saindo com um amigo dele e que ela mostrou os seios, tirou umas fotos e mostrou os seios pro menino, mandou a foto pra esse menino. Esse menino mostrou pro Jamie e o Jamie espalhou essas fotos. Qual a ideia do Jamie que ele dá a entender? Se ela iria ficar falada e fragilizada, porque ia ser contado pra todo mundo ia começar a comentar com ela. E ele achou que ela fosse ficar fragilizada, então ele ia chegar próximo e ele ia conseguir ficar com ela, ajudá-la. Ele achou que deixando-a mais frágil, ela ficaria mais fácil de ser amparada. Ele queria ter essa chance. Quando você bate pra fazer carinho, sabe? Assim, foi mais ou menos isso que ele quis fazer. Só que não deu isso. Ela virou o jogo, ela ficou com raiva dele, ela não ficou fragilizada. Acho que ela era 1 ano, 2 anos mais velha que ele. Ela não ficou nem um pouquinho fragilizada.
E foi aí que começou toda a confusão. Só que você percebe que ele fala, eu sou feio, eu sou feio. Aí a psicóloga fala assim pra ele, mas e como é que é pra você se achar feio? Aí ele fala, mas você não vai dizer que eu não sou feio? E a terapia é isso, gente. Terapia é sempre sobre o outro. Nunca aquilo. Minha amiga Fernanda, psicóloga maravilhosa, que me ensinou isso. A terapia é sempre sobre o outro, não a minha opinião de psicólogo em relação a você. É sempre o que você acha em relação àquilo que você está verbalizando, para que você sinta. E ela, e ele tenta manipular algumas respostas dela, e ele fala assim: "Você não vai falar que eu não sou feio? Você não vai falar que eu sou bonito? Você não vai falar que eu sou inteligente?" Ela simplesmente para e espera. E ele começa a ter uns acessos de fúria com relação a as coisas que ela faz com que ele reflita e fale. Então ele tá indo bem, aí ele para, ele fica nervoso, aí ele briga. Aí ela pergunta do pai. E o seu pai? Ele é nervoso, tal? Ele vai tentar pôr a culpa no meu pai agora? Ela falou, não, quero saber como é que ele é. É normal. Porque ele trabalha, ele é encanador, ele limpa a privada, você acha que ele vai ser feliz com isso? O seu pai nunca ficou bravo, ele fala, um dia ele terminou, quebrou um galpão inteiro. Você ficou nervoso? Ele falou, não, eu achei engraçado. Porque aquela masculinidade do pai, pra ele que não estava acostumado a ver o pai raivoso, ele achou engraçado, nem o assustou. Ele foi aí que a psicóloga começou a tentar entendê-lo e tentava tirar dele as respostas que ele acabava fornecendo. Tentou manipulá-la, mas ela muito melhor que ele, claro, apta total a fazer o que fez. E ele conta do seio, conta que a gente percebe que ele tem uma autoestima totalmente enviesada, conta da agressividade do pai. Ele fala que a irmã é muito inteligente, que ele não é inteligente, só que ele é inteligente, ele não consegue se enxergar. Mas nós jovens, nós adolescentes, não conseguimos nos enxergar, nós somos vulneráveis na juventude. Com 13 anos você não tem aptidão pra nada, você não é criança, mas você não é adulto, você não é nem jovem, você não é nada, você é uma coisica que fica ali, fica difícil compor. O adolescente ele é difícil de se compor. Eu encontrei minha turma de escola outro dia, gente, eles falaram umas coisas que eu falava, gente, é sério. Eu não sabia que eu tinha este poder. Estou brincando, claro, mas é um poder que a gente tem, o jovem tem, o adolescente tem, mas ele não sabe usar, ele não sabe usufruir de tudo aquilo. Ele, sabe, ele precisava mais dele, mas é um período meio fora, tudo viaja pra fora, tudo foca fora, não aqui dentro. E é uma fase muito incômoda. Eu achei a adolescência muito incômoda, muito mesmo. Eu não era uma adolescente rebelde, não, mas eu achei muito incômoda. E você percebe no Jamie isso. É incômodo pra ele ser ele. Não é legal, ele não consegue se situar ali dentro. É complicado pra ele. Bom, e ao final ela joga com a situação. E você percebe que ele quer ser aceito. Nós, seres humanos, queremos ser aceitos. Nós somos seres sociáveis. A gente precisa se sociabilizar. E muitas vezes a gente abre mão de muita coisa para ser aceito numa turma. Para que a gente tenha pertencimento sobre aquela situação, sobre aquele local. E muitas vezes a gente vai de encontro a gente, violenta a nossa própria essência para poder pertencer a um grupo. Que depois, mais tarde, você percebe que não tem nada a ver com você. Ou até mesmo de que este grupo não pertence a você, ou aquilo nem era tanta violência assim, mas naquele momento causou a violência em você. Realmente bem complicado a adolescência. Você percebe que o Jamie passa por isso. Você sente essa inadequação dele consigo e com os outros. E o quanto o Instagram hoje, a vida virtual, ela mexe com você. Ela te estimula, ou a ter raiva, ou a ter inveja, ou a pensar, nossa, como a minha vida não é nada, como eu sou um perdedor, porque olha o outro, como tá bonito, como tá viajando, como tá rico, como é mago, como é... É isso, a vida virtual para os jovens é muito complicada. Porque a gente, adulto, consegue administrar. Nem todos, mas enfim... Dá pra administrar, agora, né, os jovens não dá, é bem difícil. E você percebe isso no Jamie. E ao final, quando ela fala,
eu já sei o que eu vou falar de você, a nossa sessão acaba hoje, eu não volto mais. Ele se desespera, ele grita, ele bate, ele xinga, ele chuta. E ele fala, você não gosta de mim? Você não vai falar que gosta? A hora que ele pergunta, você gosta de mim? Ela faz assim, e não fala. É impressionante essa cena. Dela, você percebe ela balbuciar e segurar. E ele quer ser amado, ser gostado. Ele precisa. Num primeiro momento ele acha que ela é amiga dele, depois ele acha que ela tá fazendo de tudo de ruim. E ele vai oscilando, porque ele oscila o tempo todo, juventude oscila o tempo todo, gente, adolescente o tempo todo. É demais, é demais, demais. Então, assim, esse terceiro capítulo é bem incômodo também, né? Bem complicado. Já o quarto e último capítulo é da família. É o aniversário do pai de 50 anos. Passaram-se 13 meses. Olha lá, 1 hora, 3 dias, 7 meses, 13 meses. Olha a mudança de período, como o tempo vai mudando, não é nada linear. Mas enfim, é aniversário do pai, eles começam vamos sair, vamos no cinema, vamos ao cinema hoje, não sei o que, tá. Quando a filha fala que picharam a van do pai, que escrevem pervertido, tarado, uma coisa assim, picham, né? E aí eles saem pra comprar, já começa, tava tudo bem, né, dentro do esquema, mas saem pra comprar uma tinta pra pintar, a van pra limpar, enfim e tal. A câmera acompanhando até lá o local de compra de material de construção e tudo mais. E no caminho, eles vão falando coisas da família, onde que o pai encontrou a mãe, onde eles se conheceram, ela gostava do ahá, põe uma música. Eles vão tentando ser feliz com o que dá, eles vão tentando... Você começa a perceber que é uma família estruturada, gente, normal, que você não veria nada de tão diferente assim. Bom, chegando lá, eles entram na loja e o vendedor fala pra ele: eu conheço você, eu vi você no Facebook. Olha, nós estamos com ele, viu? Nós estamos com seu filho e tal. Aquilo vai incomodando ele, o pai, que tava tão bem. Ele já tá todo transformado. Ele fala, só quero a tinta, só quero a tinta. Aí o menino fala, mas nós estamos com ele, qualquer coisa, se quiser, só falar, não sei o quê. Aí ele vai cegando, sabe? Você começa a perceber que ele já não ouve mais nada, não vê mais nada, não enxerga mais nada. A filha vem falar com ele no caixa, ele já não percebe mais, já não presta mais atenção. E aí ele chega pra colocar a tinta no carro, ele vê os moleques que picharam o carro dele. Aí ele vai lá, pega o moleque, bate, soca e tudo. Ele deve ter tanta coisa ali presa, né? Esse pai, desespero, ver o filho preso. O filho matou uma pessoa, ele tá passando por tudo isso, ele ainda a família tá sofrendo e tudo mais. Ele pega a tinta, joga no carro, dá uma confusão e tal, e eles voltam pra casa. No caminho, o Jamie liga da penitenciária onde ele tá preso, lá onde ele tá preso, não sei como é que chama. E ele fala, pai, pra dar parabéns, não sei o que lá. E pai, tava pensando, eu acho que eu vou mudar o meu depoimento. E não fala, acho que eu vou mudar meu depoimento, e para. Bom, a hora que eles chegam em casa, os pais vão pro quarto, o pai tá no quarto, a mãe tá no quarto, chega no quarto e eles começam a trabalhar com o emocional deles, filosofando sobre a vida deles, o que eles fizeram com a vida do menino. O que eles deixaram de fazer, o que eles poderiam ter feito. E é tão dolorido, é tão pesado, é tão profundo, tão dramático, que desestrutura qualquer um. E o pai fala, o meu pai me socava com a cinta, onde quer que eu estivesse, ele tirava a cinta e batia em mim. E eu só quis não fazer isso com meu filho, prometi que eu não ia fazer isso pra ele, prometi que eu não ia fazer isso com ele. E aí o pai chora. E ela fala, você foi um bom pai. Aí, o menino conta pra psicóloga que ele não era bom em esportes. E que ele via que o pai dele, quando ele errava nos esportes, quando ele não ia bem, o pai não olhava pra cara dele. Porque ele sentia que o pai tinha vergonha dele, então ele não olhava. Já na cena
dos pais conversando no quarto, que sempre vem o outro ângulo, né, pra mostrar. O pai fala, ele não gostava de esporte, ele só gostava de desenhar. E como a gente não percebe a aptidão de cada um, né? Porque eu gosto de uma coisa, meu filho tem que gostar? Não. Cada um tem aptidão pra uma coisa. E ele não gostava de esportes. E o pai fala, mas ele só queria jogar no gol. E quando ele errava, eu não olhava pra cara dele porque eu ficava olhando pros pais que ficavam brincando com ele, tirando sarro dele. Então, assim, olha só a percepção de um e de outro. O pai estava tentando defendê-lo olhando para os pais e ele achava que o pai não olhava porque o pai estava com vergonha. Como é a falta de comunicação, né? Como é importante a gente se comunicar bem, falar bem claro para que o outro entenda, não deixar nada subentendido. Fale, sempre é melhor. Tipo, pai, você não me olhou porque você tava com vergonha? Ou tipo, filho, eles estão tirando sarro de você, mas não liga não, isso é esporte, tá? Sabe assim? Tinha que ser falado, né? Pra criar vínculo, pra criar estabilidade, pra criar cumplicidade entre os, de novo, entre os pares, né? No caso, entre o pai e filho, que é necessário. Precisava mesmo. Bom, aí ele conta que ele não queria fazer isso com o filho dele, que não queria bater no filho dele. E aí você percebe que ele quis quebrar o vínculo de violência que existia. Mas aí ele olha pra mulher e fala assim, e o que eu fiz com o meu filho? O que eu fiz com ele? O, o meu pai fez isso comigo e eu tô aqui. E eu que não bati no meu filho, o que eu fiz com ele? O que eu fiz dele? Ele matou uma mulher, ele matou uma menina. Ele tá preso. Ele vai mudar o depoimento dele. E a mãe fala, ele mudar o depoimento vai tirar um grande peso das costas dele. E você percebe que ele há uma negação ali do menino e do pai com o menino. Porque o pai viu o vídeo, o menino viu o vídeo. O menino pergunta se a menina está morta no primeiro capítulo. E depois, ao final, ela fala, vai tirar um peso das costas dele. E o pai fala, meu Deus, meu filho vai ficar preso. Aí o pai sai da negação e entende que o filho matou. Porque parece que o pai não tinha compreendido ainda a situação toda. Porque ele viu, já era pra ele ter entendido que o filho tinha matado uma moça. Não. Ele começa a entender neste capítulo quando o filho fala que vai mudar. Então não tem mais esperança. Se o filho vai assumir a culpa, não existe mais esperança para que ele saia da prisão. E mesmo ele vendo o vídeo, o pai nega, assim como o menino. Não entende o que está acontecendo, não é claro. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas não é. O trauma é tão grande, é tão pesado, que não consegue estruturar na cabeça, não consegue frasear, não dá certo. Agora, a mãe fala, eu fui uma boa mãe e você foi um bom pai. Ela fala assim, ele estava aqui no quarto ao lado, no computador. E eu falava, filho, amanhã você tem escola, dorme. A gente achava, ela fala, que ele estava em segurança aqui dentro de casa, melhor do que na rua. E não. Ele estava sofrendo uma violência dentro de casa, não feita pelos pais, feita pelos colegas, uma violência virtual que ele não falou para ninguém e os pais não perceberam. Agora, por que não vai investigar a vida desse menino no computador? Me conta. Criança, adolescente não tem que ter privacidade de computador, gente. Criança tem que ter pai e mãe olhando tudo que eles estão fazendo, porque eles não sabem resolver os problemas. Não sabem. Tem que ter pai e mãe atrás, vigiando, olhando. É um trabalho, eu sei, mas precisa. Precisa, porque eles não sabem resolver esses problemas. Então a mãe trabalhando ou no celular, o pai também, cada um com as suas demandas, cada um com a sua vida. No dia de hoje, muito corrido, não dá pra culpar. Mas eles estavam ali do lado e eles achavam que o filho estava seguro. Estava seguro. E há um choro muito grande ali entre os dois, chorando, sabe? Você vê o pesar deles, da destruição da família, que tudo aquilo aconteceu. E ao final vem a menina, bem arrumada, bem bonita, dizendo, olha, nós não vamos mudar de casa, nós não vamos mudar de cidade, o Jamie é nosso. Aí ele fala, você está sofrendo alguma coisa? Alguém está te incomodando na escola? Ela falou, todo mundo me incomoda, pai, eu sou a irmã do Jamie. E o Jamie é nosso, ela fala. E nós vamos viver com isso dessa forma. A menina de uma maturidade ali que eu fiquei encantada com ela. Calma, serena. Elas descem
pra cozinha pra fazer o raio do café da manhã que eles não tinham conseguido tomar ainda. E o pai entra no quarto do James. Senhor amado, que cena é aquela? Que coisa dolorida, que choro, que coisa que dói. É desesperador, é desesperador. E você consegue ir com ele naquele sentimento de perdi o meu filho para sempre. O que eu fiz do meu filho? Qual a culpa que ele se coloca em relação a isso? A responsabilidade que ele se coloca em relação ao que o filho fez. E por que o filho fez. E ao final, eu fiquei, tá vendo? A menina fez bullying, morreu. Depois você fala, não, mas ele que fez o bullying. Porque aí ela fez o bullying, porque ele fez o bullying. Gente, o bullying é uma coisa perigosíssima. É uma retroalimentação que a gente precisa estancar. Num primeiro momento, assim que ele chegar. Como se faz isso? A primeira vez que te falarem alguma coisa, aquele fulano de tal é 4 olhos. Tinha muito isso na minha época, 4 olhos porque eu usava óculos. Aí você não é pra falar o 4 olhos, é pra falar o fulano. Ou não dar vazão à brincadeira. Brincadeira é uma coisa, bullying é outra. E você tem que estancar o bullying no primeiro contato que você tem. O repassar já faz o bullying. Então, assim, ele tem que se estancar aonde ele chegar. Chegou o bullying, estanca ali. E vocês, pais, têm que ficar analisando a vida dessas crianças, vigiando, olhando o celular, computador. Tem que olhar tudo o tempo todo. É pro bem deles, não é pro mal. Pai e mãe só têm amor para dar. Então, eles precisam estar junto dos filhos. Precisam falar, meu filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não gosta de futebol? Você não gosta disso? Vamos fazer outra coisa? Sabe? Precisa criar vínculos, precisa criar fidelidade, lealdade, cumplicidade. E só se falando, só se unindo, só ficando junto, entendendo quem é o outro, perguntando, respondendo. Jovem não vai responder, jovem é difícil, quer ficar trancado no quarto, quer não sei o quê, mas vocês têm que insistir, vocês são pais. E os amigos também. Se perceber alguma coisa estranha, fala com um, fala com o outro, fala com a coordenadora da escola, fala com alguém que não seja igual da série, que possa resolver essa questão. Porque, gente, dá pra resolver. É difícil, é traumático, é complicado, é profundo, é complexo, mas dá pra resolver. A gente falando de um pro outro, pra cortar o bullying, pra encerrar, a hora que ele aparece, é a melhor coisa, porque senão acontecem umas coisas dessa. Acontecem pessoas que matam, as outras que morrem, aquelas que entram em depressão e não saem mais, aquelas que não conseguem se desenvolver porque não têm capacidade de lidar com aquilo durante a vida. E tem aquelas que assimilam o bullying e seguem a vida. Mas é muito difícil. Bom, eu fiz aqui, deixa eu ver, adolescente, privacidade, escola, o bad boy, né, gente? Que eu deixei aqui, esqueci de falar. As meninas gostam de bad boy. Quanto mais pra fora da classe for, mais elas gostam dele, né? Mas tem que ver que o bad boy, ele é legal, né? No colegial, no fundamental ali, né? Porque não, em médio. Não, porque olha, depois se torna um adulto bobo. Não vale a pena. A psicóloga, interromper o ciclo de violência. Eu tinha feito uma colinha pra não esquecer nada e falar sobre a série pra vocês. Bom, meu conselho, assistam. Eu vou assistir mais uma vez ainda, agora com outro olhar, já conhecendo a história, pra poder observar coisas que eu não vi. Eu adorei falar, adorei assistir, adorei falar sobre a série, adoro conversar sobre ela. Quem quiser conversar comigo sobre a série, fique à vontade, faça perguntas, debata temas, traga outro ponto de vista que eu vou adorar trabalhar esse tema com vocês. Ela é muito importante e ela deve ser assistida. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe e não esqueça de deixar o like, tá? Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Até mais!